A Revolução Francesa foi profundamente influenciada por uma série de pensadores iluministas cujas ideias moldaram os ideais e as ações dos revolucionários. Eles criticavam veementemente o absolutismo monárquico, os privilégios hereditários da nobreza e do clero e defendiam a primazia da razão, a liberdade individual e a igualdade perante a lei como pilares de uma sociedade justa. Suas filosofias não apenas deslegitimaram o antigo regime, mas também forneceram o arcabouço teórico para a construção de uma nova ordem política e social. Vamos conhecer os principais pensadores que influenciaram a Revolução Francesa, mas primeiro, se inscreva no canal Semanário do Pensamento e ajude a filosofia e o pensamento crítico a chegar a mais gente na rede. Os principais pensadores e como suas ideias influenciaram o desenvolvimento dos fatos na Revolução Francesa. 1. Jean-Jacques Rousseau nasceu em 1712 e faleceu em 1778. Suas principais ideias envolvem o contrato social, que em sua obra seminal do Contrato Social, Rousseau argumenta que a legitimidade de qualquer governo não deriva de um direito divino ou da força, mas sim de um pacto voluntário entre os indivíduos que abdicam de parte de sua liberdade natural em troca da segurança e da proteção da comunidade. A soberania para ele reside intrinsecamente no povo e não em um monarca ou em uma elite. Ele também defendeu a ideia da vontade geral. Este conceito central de Rousseau refere-se ao interesse comum da coletividade que deve guiar as leis e as decisões do Estado. Não é simplesmente a soma das vontades individuais, a vontade de todos, mas sim o que é melhor para o bem-estar da sociedade como um todo. Outro conceito importante para Rousseau foi a igualdade natural. Ele acreditava que os homens nascem livres e iguais e que a desigualdade social e política é uma criação artificial da sociedade, especialmente decorrente da propriedade privada e das instituições corruptas. Por fim, Rousseau também defendia a educação para a cidadania. Em Emílio ou da Educação, ele enfatiza a importância de uma educação que forme cidadãos virtuosos, autônomos e engajados no bem comum, capazes de participar ativamente da vida política. Influência na Revolução. A teoria do contrato social foi fundamental para justificar a derrubada da monarquia absolutista e o estabelecimento de uma república baseada na soberania popular. A ideia de que o poder emana do povo legitimou a ação revolucionária e a criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Já o conceito de vontade geral inspirou particularmente os jacobinos e a fase mais radical da Revolução, chamada de O Terror, onde a voz do povo, interpretada como a expressão da vontade geral, era vista como infalível e soberana, justificando medidas extremas em nome da pátria e da virtude cívica. Por fim, a defesa da igualdade ressoou profundamente nas demandas do terceiro Estado por direitos e participação política, culminando na abolição dos privilégios feudais e na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que proclamou a igualdade de todos perante a lei. 2. Montesquieu, Charles de Secondat, Barão de Montesquieu, que viveu entre 1689 e 1755. Entre suas principais ideias estão a separação dos poderes, que em sua obra monumental, O Espírito das Leis, Montesquieu propôs que o poder político deveria ser dividido em 3 ramos independentes: o poder legislativo, responsável por criar as leis, o poder executivo, responsável por aplicá-las, e o poder judiciário, responsável por julgar e interpretar as leis. Seu objetivo era evitar a tirania e a concentração de poder em uma única pessoa ou instituição. A ideia de freios e contrapesos. Para garantir que nenhum dos poderes se tornasse despótico, Montesquieu defendia que cada um deveria ter mecanismos para controlar e equilibrar os outros. Por exemplo, o legislativo poderia fiscalizar o executivo e o judiciário poderia garantir a constitucionalidade das leis. Influência na Revolução. Sua teoria de separação dos poderes foi adotada como um princípio fundamental da Constituição Francesa de 1791 e nas constituições posteriores. Os revolucionários buscaram implementar essa divisão para desmantelar o absolutismo monárquico, onde o rei detinha todos os poderes e assim estabelecer um governo mais justo, responsável e limitado. A busca por um sistema de freios e contrapesos influenciou a estrutura do novo governo revolucionário, visando proteger as liberdades individuais e prevenir o retorno de um regime autoritário.
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em seu artigo 16, afirma que toda sociedade em que a garantia dos direitos não é assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Voltaire, François-Marie Arouet, que viveu entre 1694 e 1778. As suas principais ideias abordam a liberdade de expressão e pensamento, já que Voltaire foi um defensor incansável da liberdade de expressão, de imprensa e de consciência. Sua famosa frase, "Posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-las", encapsula seu compromisso com a liberdade de opinião. Outra ideia importante defendida por Voltaire foi a tolerância religiosa. Ele criticou veementemente a intolerância religiosa, o fanatismo e o poder opressor da Igreja Católica, defendendo a coexistência pacífica de diferentes crenças. Sua campanha pela reabilitação de Jean Calas, um protestante executado injustamente, é um exemplo de sua luta por justiça e tolerância. Crítica ao absolutismo e a privilégios. Embora fosse favorável a uma monarquia constitucional iluminada, Voltaire atacava os abusos do poder real, a injustiça do sistema judicial e os privilégios da nobreza e do clero, que considerava parasitas da sociedade. Influências na Revolução. Seu fervoroso apelo pela liberdade de expressão religiosa encontrou eco direto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, artigos 10 e 11, que garantia a liberdade de opinião, inclusive religiosa, e a livre comunicação de pensamentos e opiniões. Sua crítica à Igreja e aos privilégios contribuiu para o anticlericalismo da Revolução, que levou à nacionalização dos bens da Igreja e à supressão de ordens religiosas e à tentativa de submeter o clero ao Estado, a Constituição Civil do Clero. A busca por uma sociedade mais justa, livre de opressão e superstição, defendida por Voltaire, inspirou a luta contra as instituições do antigo regime. 4. Denis Diderot e os enciclopedistas. Diderot viveu entre 1713 e 1784. As principais ideias. Diderot defendia a difusão do conhecimento. Juntamente com Jean Le Rond de Lambert, liderou a compilação da Enciclopédia, ou Dicionário Racional das Ciências, Artes e Ofícios. Esta obra monumental, composta por 35 volumes, visava reunir todo o conhecimento humano da época, baseando-se na razão, na observação empírica e no método científico. Crítica à superstição e absolutismo. Embora muitos artigos fossem aparentemente neutros, a enciclopédia, através de referências cruzadas e artigos sutis, criticava implicitamente a Igreja, a monarquia absoluta e as instituições feudais, promovendo ideias de progresso, tolerância e racionalidade. Era uma ferramenta de subversão intelectual. Progresso pela razão. Os enciclopedistas acreditavam que o avanço do conhecimento e a aplicação da razão levariam inevitavelmente ao progresso moral, social e tecnológico da humanidade, libertando-a da ignorância e da tirania. Influência na Revolução. A enciclopédia foi um veículo poderoso para a disseminação das ideias iluministas entre a burguesia, a nobreza progressista e as elites intelectuais, que seriam atores-chave na Revolução. Ela ajudou a formar uma opinião pública crítica ao antigo regime. Ao expor e popularizar conceitos de razão, ciência, direitos naturais e crítica social, a enciclopédia preparou o terreno intelectual para a contestação do status quo e a busca por uma nova ordem social baseada na lógica e no bem-estar humano. Sua existência por si só já era um ato de desafio à censura e ao controle do conhecimento. Enfim, esses pensadores, através de suas obras e ideias, forneceram um arcabouço teórico e a inspiração para os princípios fundamentais da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Eles deslegitimaram a ordem social e política do antigo regime, basearam no direito divino e nos privilégios de nascimento, e promoveram a ideia de direitos naturais inalienáveis, à soberania popular e à necessidade de um governo representativo e limitado. Suas ideias não apenas catalisaram o início da Revolução, mas continuaram a guiar as diferentes fases do movimento, moldando as constituições, as leis e os ideais que, embora com desafios e contradições, lançaram as bases para as democracias modernas e a concepção de cidadania que conhecemos hoje. Se esse vídeo foi legal para você, deixa o like e se inscreva no canal Semanário do Pensamento para ajudar a filosofia e o pensamento crítico a encontrar mais gente na rede. Muito obrigado!